Olá galera, professor Sérgio, tudo bem? Estou aqui fazendo mais essa videoaula, fechando aí parte do nosso conteúdo, né, referente aí ao primeiro bimestre. Na realidade, fechando o conteúdo, a explicação do conteúdo do primeiro bimestre, já expondo para vocês aí também, a partir dos textos, o nosso conteúdo do segundo bimestre. Bom, eu quero comentar aqui hoje com vocês de alguns aspectos ligados à geopolítica econômica mundial, começando a falar aqui da globalização, mas lembrando que globalização é um processo antigo, não é algo recente, temos que tomar cuidado com isso, viu galera? Principalmente quando você vai buscar algumas informações em alguns sites, em alguns livros, eles de forma errada costumam colocar que esse processo se inicia na década de 90, muito porque eles atrelam a globalização somente ao aspecto econômico, mas a globalização, como vocês vão ver adiante, não é só a parte econômica, é um conceito mais complexo, um conceito mais amplo. E aí a gente consegue identificar algumas características antigas, alguns exemplos antigos para definir esse processo de globalização. Essa imagem que eu acho que representa muito bem esse processo de globalização, onde você observa os continentes ligados, integrados, e essa integração ela ocorre muito por meios de comunicação, transporte, circulação de informação, circulação de mercadoria, circulação de pessoas. Hoje o mundo ele se torna um espaço único por conta desse processo de comunicação que existe entre esses países, entre esses continentes. O processo de globalização, peguei aqui um conceito, é um termo elaborado na década de 80 para descrever o processo de intensificação da integração econômica e política internacional, marcado pelo avanço do sistema de transporte e de comunicação. Esse é o conceito. Então, quando nós pegamos ali, processo de intensificação da integração econômica e política internacional, está atrelado muito a partir da década de 90, por conta da evolução ali desses meios de transporte, desses meios de comunicação, que possibilitou ali uma integração maior entre os continentes, entre os países. Mas, de novo, não é um processo recente. A globalização é um processo antigo, é o que diz aqui abaixo. É preciso lembrar, porém, que apesar de ser um conceito recentemente elaborado, a sua ocorrência é antiga. Por que nós dizemos isso? Porque globalização é um processo complexo, é um processo amplo, que não está atrelado somente à questão econômica. Será a globalização uma novidade? Ainda que esta seja uma palavra relativamente nova, utilizada para caracterizar o mundo interligado, a integração entre os povos e territórios começou há séculos atrás, porque nós buscamos outros fatores além do fator econômico para definir globalização. E aí nós conseguimos enxergar isso em alguns outros aspectos. A rigor, as sociedades do mundo estão em processo de globalização desde o início da história, acelerado pela época dos descobrimentos, das revoluções industriais e tecnológicas e das guerras. Então, quando eu pego, por exemplo, o caso das navegações, das grandes navegações, eu consigo ali enxergar também alguns aspectos da globalização. Já que o europeu, ao chegar no continente americano, ele ensina para o nativo que aqui se encontrava a sua língua, a sua religião, a sua cultura. E os nativos absorveram isso. Tanto que aqui nós falamos o português, aprendido com o português de Portugal. Nós aqui no Brasil representamos, na sua maioria, o catolicismo. Um país católico, né? Então não quer dizer que todos são, né, galera? É o predomínio, a maioria dos brasileiros representa o catolicismo, são católicos. Por quê? Nós fomos aqui colonizados por um país católico que é Portugal. Se você for ver lá no norte, os Estados Unidos foi colonizado pelos ingleses. Então lá eles falam que o inglês, a língua nativa da Inglaterra, a maioria lá é protestante, né? A maioria da religião que predomina nos Estados Unidos é o protestantismo, já um reflexo da religião que predomina na Inglaterra, que é também o protestantismo. Então nós somos um povo que representamos características culturais, religiosas de povos europeus. Isso já é um exemplo de globalização. Dentro do aspecto industrial, de produção industrial, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial ocorre ali na Inglaterra. 100 anos depois, vamos ter ali o processo de segunda Revolução Industrial, e principalmente a partir da segunda Revolução Industrial, essas indústrias vão começar a se espalhar, se instalando inclusive ali em outros países, dando origem para um conceito
para definir essa indústria uma indústria multinacional. Depois nós vamos falar também um pouquinho disso, inclusive pegando um conceito mais atual para definir a empresa multinacional. Mas entenda que a globalização ela não se atrela somente à questão econômica. Ela vai também se atrelar a outros fatores, como questão cultural, religiosa. E isso vai nos ajudar a entender que o processo é antigo e não é um processo recente. Dando base para esse processo de globalização dentro da questão econômica, vamos pegar aqui a Conferência de Bretton Woods. Essa conferência ela ocorre no ano de 1944, entre economistas de vários países, inclusive o Brasil tinha ali um representante, com o objetivo de criar uma nova ordem econômica para o pós-guerra. Então, nós tínhamos ali já no ano de 1944 uma ideia de que, ao terminar a Segunda Guerra Mundial, haveria uma disputa entre países ali capitalistas e socialistas, e é óbvio que esses países capitalistas queriam ter ali a sua hegemonia e amarrar a economia do mundo ao sistema capitalista. E dessa reunião resultou a criação aí de alguns organismos internacionais. Então vamos ver alguns aqui. O Banco Mundial. Qual é o objetivo do Banco Mundial? É o financiamento de grandes projetos para o desenvolvimento econômico. Principalmente ali no pós-guerra, a atuação do Banco Mundial se deu ali através do Plano Marshall, o Plano Colombo. O Plano Marshall foi uma atuação dos Estados Unidos na Europa, principalmente dos Estados Unidos na Europa, com o intuito de financiar a reconstrução dos países que haviam sido arrasados pela guerra, mas o objetivo maior ali era atrair esses países para o lado capitalista. Já na Ásia, fizeram também o mesmo com o Japão, financiar a reconstrução japonesa e tornar ali o Japão uma vitrine do sistema capitalista, atrair o Japão para o lado capitalista. O Banco Mundial, ele até hoje tem uma atuação muito forte no mercado internacional, principalmente no financiamento de grandes obras e de infraestrutura. Alguns países consignatários, que são países ali filiados, esses países vão atrás de financiamento do Banco Mundial. E é óbvio que, como todo financiamento, depois esse financiamento ele precisa ser pago e com juros. Também, tendo essa característica, nós temos aí o Fundo Monetário Internacional, mais conhecido como FMI. O objetivo do FMI é ajuda aos países com dificuldades econômicas e financeiras. Quando um país passa por um processo interno complicado dentro da questão econômica, ele precisa de dinheiro para ser investido dentro da sua economia, geralmente ele vai atrás do Fundo Monetário Internacional. É um financiamento, esse dinheiro depois ele precisa retornar, como todo financiamento, também com pagamento de juros. E o Brasil, por exemplo, é um país aí que já usou muito dinheiro do Fundo Monetário Internacional, principalmente ali na década de 80. Na década de 80, o Brasil ele tinha sua economia muito prejudicada pela questão inflacionária. A inflação aqui no Brasil estava nas alturas. Só para vocês terem ideia, passava de 1000% ao ano a inflação na década de 80. E isso fazia com que a nossa moeda perdesse muito valor e a nossa economia ela não cresceu na década de 80. É a década perdida. Início da década de 90 também um processo muito complicado. E o Brasil ele precisou de dinheiro, ele recorreu ao Fundo Monetário Internacional. O Fundo Monetário Internacional emprestou muito dinheiro para o Brasil na época e o Brasil investiu esse dinheiro na sua economia. Geralmente, quando o Fundo Monetário empresta esse dinheiro, ele pede algumas contrapartidas. No caso aí do Brasil, a contrapartida foi que o Brasil ele abrisse seu mercado ao investimento externo no mercado de ações. Até então era fechado. Somente brasileiros poderiam investir no mercado de ações, e isso foi aberto para também pessoas de outros países. E também o processo de privatização, que foi a venda de algumas empresas estatais. O governo era dono de várias empresas e, como contrapartida para receber o dinheiro, o FMI ele pediu ao Brasil que pudesse vender aí boa parte das suas empresas. Também citando, não está aqui no nosso slide, mas é importante citar o GATT. GATT significa Acordo Geral de Tarifas e Comércio, que hoje não é mais conhecido por esse nome, é conhecido como OMC. OMC significa Organização Mundial do Comércio. O objetivo da OMC é regular um possível desentendimento entre países dentro do campo comercial, dentro de uma negociação. Quando há uma desavença comercial entre países, geralmente a OMC que vai intervir, que vai mediar esse desentendimento. Funcionaria ali como um tribunal.
né, mediando possíveis desentendimentos comerciais entre países. E muito importante também citar o padrão dólar. Até o ano de 1944, os países eles utilizavam ali como moeda de troca o ouro. Então, quando o Brasil ele precisava comprar uma mercadoria de um outro país, o pagamento ele era feito em ouro e vice-versa. Nessa conferência de Bretton Woods, foi consenso entre os países, óbvio, com uma liderança dos Estados Unidos, que o ouro ele fosse substituído pela moeda norte-americana, que é o dólar. Então, passe-se a adotar no mundo o padrão dólar. Isso fez com que a economia de quase todos os países do mundo, na época, e hoje também é assim, estejam ali atrelados à economia dos Estados Unidos. Pois somente os Estados Unidos podem produzir o dólar. E todo país precisa de dólar. Quando o Brasil ele compra uma mercadoria da China, o Brasil ele não paga em real, ele paga em dólar. Quando a China compra um produto do Brasil, a China não paga com a moeda chinesa, ela paga em dólar. Todo país precisa de dólar. A grande questão é que somente os Estados Unidos podem produzir dólar. Uma das formas de conseguir dólar é vendendo. Então, quando o Brasil ele exporta algum produto, o pagamento ele é feito em dólar. E aí o Brasil ele começa a montar uma reserva. Com essa reserva ele consegue fazer seus pagamentos. Todo país precisa de dólar. Tá? O dólar, sabemos que ele tem uma oscilação no seu valor, tem uma variação cambial. Isso é a lei da oferta e procura. Quanto mais dólar estiver circulando no nosso mercado, entre aspas, é mais dólar que está sobrando, então é a lei da oferta e procura. Mercadoria sobrando, o valor ele começa a cair. Então, quando o dólar está sobrando no nosso mercado, tem mais quantidade de dólar circulando, o valor do dólar cai. Quando você tem uma fuga desse dólar, temos um momento aqui político, uma crise econômica complicada, aí o investidor, ele com medo de perder o dólar, ele tira o dólar do mercado, começa a faltar dólar, menos dólar circulando, a quantidade de dólar que está circulando no mercado é menor, e aí você vê a falta do dólar, começa a subir o valor do dólar. Aí o valor do dólar começa a subir. Dentro da característica e também da globalização, nós temos um ponto negativo. Temos vários pontos positivos, mas também vários pontos negativos. Entre esses pontos negativos, nós temos a questão do desemprego. E aí nós temos dois tipos que vão se destacar dentro da questão do desemprego, que é o desemprego conjuntural e o desemprego estrutural. Um exemplo de desemprego conjuntural, coloquei ali, exemplo, é a crise econômica. A crise econômica é algo que, quando ocorre, gera muito desemprego, o que está acontecendo no momento por conta dessa pandemia. Várias empresas, infelizmente, estão sendo fechadas por conta aí da pandemia, e essas pessoas elas estão ficando desempregadas. Então, elas estão ficando desempregadas por conta de uma conjuntura do momento. É o desemprego conjuntural. O patrão vai chegar para essa pessoa e vai dizer, olha, infelizmente, o movimento caiu muito, vou ter que reduzir o quadro de funcionários, te mandar embora. O movimento melhorando, eu consigo aí recontratar novas pessoas e eu te dou uma nova oportunidade de trabalho. Isso é o desemprego conjuntural. Já o desemprego estrutural ele é causado pelo avanço tecnológico. Esse seria considerado o pior dos tipos de desemprego, porque você não consegue recuperar mais essa vaga de emprego. É aquela pessoa que exerce uma função, ela vai ser substituída pela máquina. E essa função ela não recupera mais, ela vai ter que se adequar a uma outra função, que não seja essa, que foi substituída pela máquina. Nós temos aí vários exemplos. Nós temos dentro da indústria, dentro da linha de montagem, em vez de pessoas trabalhando na linha de montagem, você tem ali os robôs, você tem a robótica, você tem a figura de algumas profissões, né? Você tem aí algumas profissões, você está aqui o exemplo do cobrador de ônibus. Hoje você já tem algumas linhas onde você já não vê mais o cobrador, porque você já tem uma máquina que vai validar a passagem. Né? Você tem uma máquina chamada ali de validador. Você vai usar um cartão e aí você vai ali colocar e aquela máquina vai validar a sua passagem e ela vai liberar essa passagem. Então, você tendo ali a máquina, para que você vai ter que ter uma pessoa para cobrar? Então, essa profissão ela é uma profissão que ela já está diminuindo, ela vai desaparecer. Isso é um exemplo de desemprego estrutural. É quando a pessoa ela é substituída pela tecnologia, pelo avanço tecnológico. Ela é substituída pela máquina. Bom, transnacionais. Aí eu coloquei ali entre parênteses multinacionais. São empresas que têm sede em um país.
geralmente um país desenvolvido, e filiais instaladas em outros países, geralmente países subdesenvolvidos. Eu digo ali geralmente porque você já tem atuação de multinacionais com sede em países subdesenvolvidos que atuam em países desenvolvidos. É claro que quando você vai estudar as multinacionais, você vê que a grande maioria, as sedes estão localizadas em países desenvolvidos. Mas você já consegue enxergar empresas multinacionais onde a sede está no país subdesenvolvido e a filial no desenvolvido. O Brasil é um exemplo. No Brasil temos aqui a Petrobras, e a Petrobras, a sua sede aqui, e a sua filial, ou melhor, algumas filiais instaladas em países desenvolvidos. Por que multinacionais ali está entre parênteses? O termo multinacional atualmente está em desuso, ele não é mais utilizado com muita frequência. Em alguns livros você não acha mais o termo multinacional, porque se eu for buscar a etimologia da palavra, eu vou entender que multinacional ela me dá um conceito que não é o correto. Transnacionais são empresas que têm sede em um país e a sua atuação ela vai ultrapassar os limites territoriais desse país sede. Multinacional, que é um termo que nós usamos também, de novo, se eu for buscar a etimologia da palavra, vai me dar um conceito que não é o correto. Por quê? Multinacional, eu tenho ali os seguintes conceitos. Vamos lá. Multinacional. Multi. O que significa multi? Muitas. O que significa esses nacionais? Nacionalidade. Então, eu estou dizendo que a empresa ela tem multinacionalidades. Ela tem várias nacionalidades. E isso não é correto. A empresa ela tem uma só nacionalidade. A sua sede está localizada em um país. Essa vai ser a nacionalidade desse país, onde você tem ali a localização da sede. Vou dar um exemplo. Coca-Cola. Qual que é a nacionalidade da Coca-Cola? É uma empresa norte-americana. Ela não é uma empresa brasileira, francesa, inglesa. Coca-Cola está presente em quase todos os países do mundo, mas a sua nacionalidade é norte-americana. Então, o termo multinacional ele não é utilizado atualmente, está em desuso. Ah, professor, é incorreto dizer multinacional? Não, não é. Mas entenda que o termo ele não é muito utilizado atualmente. Tá? A maioria dos livros ele vai trazer o termo transnacional. Aí nós temos aqui alguns exemplos de empresas transnacionais. Citei a Coca-Cola, que é uma empresa norte-americana. Nós temos aqui, por exemplo, a Samsung, que é uma empresa sul-coreana. BMW, que é alemã. Adidas, que é alemã. De novo, boa parte dessas empresas transnacionais aí, elas estarão localizadas, a sede em países desenvolvidos, né? E as suas filiais atuando no mundo inteiro, aí, principalmente nos países subdesenvolvidos. Por que nos países subdesenvolvidos? Bom, esses países subdesenvolvidos, eles costumam ofertar para essas marcas, para essas empresas, para essas indústrias, algumas vantagens que nós chamamos ali de fatores locacionais. Fatores de atração, alguns fatores que vão atrair essas empresas. E comparando esses fatores com os encontrados no país sede, eles serão mais baratos. Por isso que boa parte dessas empresas vão começar a transferir a atuação para países subdesenvolvidos, porque elas vão ter um custo menor. Quais são esses fatores? Matéria-prima, energia, mão de obra. Detalhe, essa mão de obra ela tem que ser barata e hoje qualificada. A empresa ela pede, além do custo, né, desse custo reduzido, ela quer a qualificação dessa mão de obra, terreno, o capital, que é o dinheiro a ser investido, a infraestrutura de transportes, mercado consumidor, né, pessoas para poderem consumir essas mercadorias que serão produzidas, infraestrutura do meio de comunicação, a infraestrutura como um todo. Quando eu pego ali o terreno também ele vai entrar dentro de uma característica que é ofertada como atração, né? Uma forma de atração dos países subdesenvolvidos, que não está citado aqui, que é a isenção fiscal. O que seria essa isenção fiscal? Talvez aí o maior fator de atração para uma empresa. Essa empresa ela vai ter que pagar impostos. Ela vai produzir, e ela vai vender, ela vai arrecadar, mas ela vai ser tributada, ela vai pagar os impostos. Mas quando que ela vai pagar esses impostos? Aí vai depender da isenção fiscal. Uma forma de atrair essas empresas é ofertar para elas um período longo de isenção fiscal. E assim foi feito aqui no estado do Rio de Janeiro para atrair algumas transnacionais, como foi o caso da Volkswagen, MAN, a Peugeot, Citroën,
a Land Rover ali é em Itatiaia, a Hyundai também é em Itatiaia. Então nós temos uma forma de atração muito forte com a isenção fiscal. Essas empresas elas vão ficar décadas sem pagar impostos. É chegar para a empresa e dizer, olha, durante 20, 25 anos, 30 anos, vocês não vão pagar impostos, tá? Não pague IPTU, não pague ISS, o governo estadual abre mão do ICMS e, além disso, oferta terreno, ganha o terreno, vai ganhar o terreno também. Então, essas empresas enxergam grandes vantagens em algumas localidades e, óbvio, fazem instalação quando recebem essas vantagens e, durante um bom tempo, vão lucrar bem. Esses fatores são chamados de fatores locacionais. O objetivo para o Estado oferecer essas vantagens é que, com a chegada da empresa, essas empresas vão gerar bastante empregos, isso de fato acontece, e essas pessoas elas vão começar a trabalhar, vão receber seu salário, vão começar a gastar e vai crescer a economia local. Né? Esse é o principal objetivo. E de fato isso acontece, né, galera? Bom, BRICS. BRICS, acredito que a maioria já tenha escutado esse termo, é um termo muito atual. Eu tenho aqui as iniciais de países que são considerados como emergentes, são países subdesenvolvidos, porém países com uma economia que se destaca dentro do cenário mundial, são chamados também de países baleia. E aí, como vocês podem observar aqui, as letras representando aí parte das bandeiras, né? Então fica fácil de identificar. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Nós temos aqui países que vão se destacar por conta da sua economia, são economias gigantescas, o Brasil está entre as 10 economias do mundo, a Índia e a China também, a Rússia e a África do Sul estão entre as 20 economias, então são países que vão se destacar dentro do cenário econômico mundial. Aqui eu tenho a localização dos países, as iniciais é o nome dos países na língua inglesa, tá? Então nós temos ali Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? South Africa. E podemos observar também que, com relação ao tamanho, esses países se destacam em território, talvez ali a África do Sul, nem tanto, mas Brasil, Rússia, a Índia e a China também em território se destacam com relação ao tamanho. Tá? Esses países eles começam a ter voz dentro da economia mundial. Não é um bloco econômico, tomem cuidado com isso. Tá? É um acordo que há entre esses países dentro de alguns aspectos econômicos, mas não caracteriza, isso não é um bloco econômico, ok, galera? Já entrando dentro do conceito de blocos econômicos, bloco econômico é uma associação de países com objetivos em comum. E, geralmente, esses objetivos em comum estão ligados à questão econômica, à relação comercial entre esses países. E nós temos diversos blocos hoje no mundo, alguns mais conhecidos, alguns com maior destaque, como é o caso da União Europeia. A União Europeia é o bloco mais desenvolvido, o que atingiu a maior parte das etapas, o maior número de etapas, que eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Temos lá na América do Norte o Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, conhecido como NAFTA. Aí hoje nós vamos ter os Estados Unidos, Canadá e o México. Vamos ter aqui o nosso bloco econômico, que é o Mercosul, onde nós temos o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai como países membros. E aí vamos ter alguns países como associados, como é o caso do Chile e da Bolívia. Mas países membros nós vamos ter Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Quais são os objetivos dos blocos econômicos? Eles precisam atingir essas etapas. Alguns estão na primeira etapa, alguns na segunda, como é o caso do Mercosul, e alguns chegaram na quarta etapa, que é o caso da União Europeia, inclusive é o único que chegou nessa quarta etapa. A primeira etapa é chamada de Zona de Livre Comércio. Visa a redução e eliminação das tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros. Exemplo, NAFTA, que é o Tratado de Livre Comércio da América do Norte. Então, vamos pegar alguns exemplos. Todo país, para vender e comprar de outro país, tem que pagar imposto, tem que pagar taxas. Isso varia de país para país. Quando você tem o bloco econômico com essa etapa, dentro do bloco econômico, entre esses países, não vai mais haver essa cobrança de impostos. Ou os impostos, as taxas, elas vão ser reduzidas.
o que vai tornar o produto mais barato, já que o custo de importação ele se torna mais barato. Qual é o objetivo disso? Fazer com que entre esses países a circulação de mercadorias aumente. Então essa é a zona de livre comércio, visa a redução ou a eliminação das tarifas. Vai eliminar os impostos entre esses países ou vai reduzir, tá? O Brasil, dentro do Mercosul, também atua, temos aqui no Mercosul essa zona de livre comércio. Então, quando o Brasil vende produtos para Argentina, Uruguai, Paraguai, ou compra produtos, esses produtos eles chegam com um custo menor, porque não há uma taxação elevada entre esses países, porque ou a taxa foi eliminada ou a taxa foi reduzida. É a zona de livre comércio. A segunda etapa é chamada de união aduaneira. A aduaneira vem de aduana, impostos. Além de reduzir as tarifas sobre os produtos, os países membros eles estabelecem uma taxa comum sobre os produtos importados de países que não fazem parte do bloco, para que os seus produtos fiquem mais caros. Exemplo, Mercosul. Então, o que vai acontecer dentro da segunda etapa? Cada país vai ter uma taxa de exportação e importação para países fora do bloco. Então, o que pode acontecer? Vamos dar um exemplo aqui. Brasil e Argentina produzem o mesmo produto. Os Estados Unidos vão fazer uma cotação. Quanto que custa comprar esse produto do Brasil? Quanto que custa comprar esse produto da Argentina? Comprar esse produto da Argentina é mais barato, pois a taxa de importação da Argentina, exportação da Argentina é menor que a taxa do Brasil. Então vamos comprar o produto da Argentina. O objetivo de um bloco econômico não é gerar concorrência entre os países membros, é unir a economia desses países membros. Então, para que isso não aconteça, o que os países membros vão fazer? Eles vão adotar agora uma mesma taxa, tanto para exportação e importação. Então, não há para onde correr. Se um país fora do bloco for fazer uma cotação no Brasil, vai ver que a taxa é a mesma que da Argentina, que é a mesma do Uruguai, que é a mesma do Paraguai. Eles uniram essa taxa de exportação e importação. É a união aduaneira. Terceira etapa é o mercado comum. Pratica-se a livre circulação de mercadorias, bens e serviços entre os países membros. Ou seja, as pessoas e os produtos não precisam de autorizações especiais e nem pagar nada para cruzar a fronteira entre os dois ou mais países que fazem parte do mesmo bloco. Exemplo, União Europeia. É o que ocorre com relação ao passaporte europeu. Quem faz parte, os países fazem parte do mercado comum, eles têm um só passaporte. Eles apresentam esse passaporte para entrar na Espanha, para entrar na França, para entrar na Alemanha. Ele vai ter livre acesso. A circulação vai ser maior entre esses países, pois eles atuam dentro dessa terceira etapa chamada de mercado comum. Além das pessoas, vai também circular, como está dizendo ali no conceito, mercadorias, bens e serviços entre esses países membros, sem burocracia, pois eles atuam já dentro de um mercado integrado. É o objetivo do mercado comum. Já a quarta etapa é quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, administrada por um banco central único e utilizada pela população como um todo. Exemplo, de novo, União Europeia, em que a maioria dos países membros utiliza o euro como moeda. Antes da adoção da quarta etapa, os países que fazem parte ali da União Europeia, eles adotavam sua moeda interna. Lembrando que nem todos os países que são membros da União Europeia utilizam o euro como moeda. Fazem parte da União Europeia na primeira, segunda e terceira etapa, mas não fazem parte da quarta etapa. Talvez o exemplo mais conhecido, inclusive, dentro de um processo de retirada da União Europeia, foi a Inglaterra, que fazia parte aí das 3 primeiras etapas, mas não adotava a moeda única, que é o euro. A Inglaterra, moeda fortíssima, que é a libra esterlina. Tá? O euro é uma moeda muito forte no mercado internacional. Como o dólar já é aceito em algumas transações, a maior parte dos países negociam em euro também. Inclusive, nós aqui no Brasil nós temos uma cotação para o euro, que costuma ser mais caro do que o dólar. Lembra, lei da oferta e procura. Você tem no mercado brasileiro mais dólar circulando do que euro. Então, o dólar vai ser mais barato do que o euro. Tá? Mas é uma etapa muito complexa. A quarta etapa é tão complexa que nem todos os países que fazem parte do bloco da União Europeia adotam a moeda
e nenhum outro bloco econômico além da União Europeia atingiu essa quarta etapa. Bom, galera, fecho aqui a explicação dessa videoaula. Vou preparar novos vídeos, né, assim que possível, já abordando o conteúdo nosso aí do segundo bimestre, tá? Não deixe de fazer as atividades. Um grande abraço e até a próxima.